Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre diabetes, especificamente sobre a diabetes mellitus tipo 2. Vamos dar um enfoque especial nos aspectos da genômica nutricional. Primeiro, vamos entender o que é a DM2. A diabetes mellitus 2 é uma doença indiciosa e assintomática que apresenta altas taxas de comorbidade e mortalidade e grande prevalência em todo o mundo. A diabesidade é a junção do diabetes com a obesidade. O excesso de gordura corporal está associado ao aumento do risco de desenvolver resistência à ação da insulina, condição designada pré-diabetes. IDM2. Como ocorre? Primeiramente, o tecido adiposo, especialmente localizado na região visceral do corpo, libera biomoléculas como ácidos graxos livres, glicerol, hormônios, citocinas pró-inflamatórias e outros fatores que estão envolvidos na indução da resistência à insulina. Dada a gravidade de complicações e o impacto desse tipo de tecido, o termo adiposopatia tem sido utilizado. Nesse cenário, quando a resistência à ação do hormônio insulina é associada à disfunção das células beta do pâncreas, ocorre decréscimo da sua secreção e, como resultado, descontrole do metabolismo, especialmente carboidratos, culminando em hiperglicemia. Vamos entender um pouco sobre as variações genéticas IDM2, nutrigenética e diabetes mellitus tipo 2. A ativação dos TLR e a forma como o processo inflamatório é deflagrado, a partir da concepção de que esses receptores são ativados também por ácidos graxos saturados oriundos da alimentação. Bem, mas esses receptores são ativados sempre na mesma intensidade em todas as pessoas? O tratamento dietoterápico medicamentoso é de acordo com as características de respostas individuais dos pacientes ou população diabética. Só mais uma coisa. O polimorfismo pode impactar na resposta terapêutica. Mas o que seria o polimorfismo? Vamos conversar um pouquinho sobre ele? Polimorfismos em genes associados ao diabetes mellitus. A mutação no gene CAPN10 tem sido associada com diversos componentes que caracterizam o risco cardiometabólico, como colesterol elevado, hipertrigliceridemia, IMC elevado e hipertensão. Receptor ativado por proliferador de peroxissomos gama. O PPAR-gama está envolvido na regulação da expressão de vários genes e pode ser ativado também por diversos tipos de ácidos graxos ou ligandes lipídicos. É descrito como controlador da adipogênese, lipogênese, regulação glicêmica e até mesmo como correpressor nuclear do processo inflamatório induzido por NF-κB. O TCF712 é um fator de transcrição que participa da via da beta-catenina, que é controlada, por sua vez, pela via da WNT, regulando a expressão de uma série de genes. Ele é expresso em diversos órgãos, como pâncreas, útero, fígado, tecido adiposo e intestino. Nas ilhotas pancreáticas, controla a expressão do gene ISL1. Dando continuidade ao nosso estudo, são as proteínas com atividade nodal que recebem e propagam vários estímulos responsáveis pelo desempenho de papéis fundamentais para a transdução do sinal da insulina e de diversas outras vias. Variações genéticas que possivelmente reduzam a atividade da AKT podem estar relacionadas ao fim da vida. Logo, com o surgimento de tais variações, haverá problemas durante a embriogênese, ocasionando o não desenvolvimento fetal.
um RS1 e um RS2. São proteínas importantes para a via da insulina. Podem apresentar variações genéticas que normalmente reduzem suas atividades. Variações nessas proteínas podem trazer prejuízos mais pontuais à via de sinalização da insulina pelo fato delas não controlarem tantos eventos celulares. Exemplo: o polimorfismo GLY972ARG no gene do 1RS1 resulta em redução da atividade de um RS1, o que poderia prejudicar a secreção de insulina pelo pâncreas. Essa mesma variação promove resistência à insulina em células musculares. O KCNJ11 e ABCC9 são responsáveis pela codificação das proteínas KR6.2 e SUR2A, respectivamente. Essas proteínas são subunidades componentes da estrutura dos canais de potássio sensíveis ao ATP. Esses receptores participam do metabolismo energético de forma muito intensa, monitorando finamente a disponibilidade de energia. Prosseguindo, o fator nuclear hepático. As variações do gene do HNF podem ter implicações importantes no DM2, pois além do controle hepático da glicose, esse fator também medeia a produção de insulina em ilhotas pancreáticos. Foi demonstrada a existência de diversas variações no gene do HNF4-alfa, que se correlacionam com um tipo de diabetes chamado MUD, ou seja, um subtipo de DM. O MUD corresponde a um efeito primário na secreção da insulina associado à disfunção nas células beta-pancreáticas. A glicoquinase. O gene da glicoquinase, GCK, também é um alvo relacionado ao diabetes tipo MUD. A proteína GCK atua como sensor de glicose e controla a liberação de insulina pela ilhota pancreática. Variações do gene da GCK estão relacionadas à hiperliberação da insulina, conduzindo as células beta-pancreáticas rapidamente à morte. Interleucina. A IL-6 é investigada devido à sua função da ambiguidade de suas respostas orgânicas e tem sido mais estudada com relação à sua atividade pró-inflamatória, mas também exerce importantes ações hematopoéticas na regulação do sistema imune e também nas respostas de fase aguda. Há mais de uma década, polimorfismos relacionados à IL-6 têm sido glicêmica. Algumas variações do gene dessa proteína estão relacionadas ao aumento da sua atividade, tendo nesse caso papel pró-inflamatório com ação exacerbada. E aí, você já sabia dessas informações? Obrigada, que bom que você assistiu tudo. Se você gostou, curta e compartilha.